Isaías capítulo 6, verso 1, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo encheu de fumaça. E então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e os seus pecados perdoados. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vá e diga a este povo: ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhe os ouvidos e feche os olhos dele, para que não venham a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Somente até aí. Pai, fala conosco através da sua santa e bendita palavra. Nós te damos glória por tudo que o Senhor está realizando entre nós. Nós te glorificamos nessa noite pelos testemunhos que aqui, Senhor, foi compartilhado. Nós entendemos e compreendemos que o Senhor ainda está a operar no meio do seu povo. Por isso, ó Deus, que a tua palavra nesta noite alcance cada coração, e que ela produza aquilo para aquilo que foi determinada e enviada. Glorifica o nome de Jesus. Nesta noite é que eu oro e te agradeço. Amém, amém. Meus irmãos, o livro do profeta Isaías foi escrito aproximadamente 700 anos da vinda de Cristo. E o livro de Isaías é conhecido como um dos livros profetas maiores. Por que profetas maiores? Nós vamos entender que ele era conhecido como um dos profetas maiores, não porque ele era melhor ou mais elevado do que outros profetas, mas que a extensão do seu ministério, o período que ele profetizou, foi um período intenso, longo, e é por isso que é conhecido como os profetas maiores. Dentre eles está Jeremias, Ezequiel, que também é conhecido como profeta maior. Se você ler o livro de Isaías, o livro de Ezequiel e o livro de Jeremias, existem muitas e muitas passagens, e eles
profetizaram em período de vários reis. Já o livro do profeta Isaías foi o que mais profetizou sobre a vinda, sobre o ministério e sobre a morte de Jesus. Você vai ver isso desde o capítulo 1 até o último capítulo do livro do profeta Isaías, aonde ele vai apontar, vai mostrar que Jesus, ele viria para dar vista ao cego, para quebrar as cadeias daqueles que estavam em prisão. Mas no capítulo 6, nós vamos ver Isaías aqui. A Bíblia vai nos dizer que ele estava vivendo um período muito difícil do seu ministério. Por quê? No capítulo 6, onde nós acabamos de ler, Isaías, ele estava vivendo um ano, não era um ano festivo, não era um ano onde ele estava indo para Jerusalém para celebrar, para adorar, como nas festas que havia em Jerusalém. Pelo contrário, a Bíblia vai nos dizer que este ano era um ano em que Isaías estava vivenciando e sofrendo um período de luto, até porque a Bíblia vai nos dizer no capítulo 6, verso 1, que o rei Uzias era alguém que era próximo dele. Segundo alguns estudiosos, dizem que Uzias, ele era tio do profeta Isaías. Então Isaías, ele veio de uma linhagem, ou seja, uma linhagem real. Isaías, neste momento, ele sentiu esse impacto neste momento ele está vivenciando um período de luto. E nem como qualquer um de nós, irmãos, só quem sofreu a perda de alguém que amou, só quem que já passou por um período de luto sabe do que Isaías aqui está vivenciando. E a Bíblia diz que nesse dia, nessa época, Isaías está vivendo um luto, está vivendo uma perda muito grande, não somente para ele, mas também para toda a nação. A Bíblia diz que neste período, Isaías ele vai aonde nós, nos momentos das nossas lutas, das nossas aflições, devemos ir. E para onde que Isaías ele vai? A Bíblia diz que no meio do caos, no meio do luto, no meio da sua vida de perda, Isaías ele vai para a casa do Senhor. E quando ele está indo para a casa do Senhor, o texto vai nos dizer que o semblante, o coração dele, a vida dele estava vivendo o luto. Só que a Bíblia vai nos dizer, enquanto Isaías ele vai adentrando no templo, na casa do Senhor, ele vai ter uma visão. E a primeira coisa que eu aprendo aqui é que muitas das vezes Deus ele se revela num dos piores dias da nossa vida, em que nós olhamos para nós e dizemos: Senhor, nós não vamos suportar. Senhor, a luta está grande. Senhor, a perda está grande. E a prova disso é que nesse dia Isaías ele vai para a casa do Senhor. E no ano do luto dele, a Bíblia diz que quando ele adentra para o templo e para a casa do Senhor, os olhos dele começam a contemplar. E ele diz: e no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Porque Isaías disse, porque Isaías não disse, pastor Bruno, eu vi o Senhor de pé, eu vi o Senhor ajoelhado, mas ele disse, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Porque ele está falando de sentado. Só quem está sentado entende que ele está sentado como um governo, como alguém que está no domínio. Ou seja, Deus ainda e sempre estará no controle da nossa vida. Ou seja, Isaías ele vê
que o Senhor está sentado, ou seja, Ele está em seu trono de glória. Ele está governando sobre os reinos e sobre as nações. Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. E a Bíblia diz que ele vai dizer: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e as suas, ou seja, e as abas das suas vestes enchia o templo. Enquanto ele está contemplando o Senhor assentado no trono, a Bíblia diz que a aba das vestes do Senhor chegava até o templo e enchia aquele lugar com a glória, com a beleza, enchia o templo de formosura. A Bíblia vai nos dizer que Isaías, ele continua contemplando aquela visão, e enquanto ele continua contemplando aquela visão, ele começa a olhar e avistar que acima do trono do Senhor, acima do trono de Deus, ele começa a ver anjos, seres angelicais como serafins, e ele começa a olhar e ele começa a ver que os serafins, ele tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés, mas com 2 eles voavam, e eles entoavam um cântico de louvor e de adoração àquele que estava sentado no trono de glória. E qual que era o cântico que os serafins adoravam? E eles diziam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. O que nós podemos aprender aqui no capítulo de número 1, no capítulo 6, no versículo 1 e versículo de número 2, é que quando a gente adentra na presença do Senhor, a primeira coisa que Deus ele vai fazer em nós é mudar a ótica da nossa visão. Ou seja, Isaías estava em um ano, em um período de luto, a sua visão ainda estava nas perdas da terra, a sua visão ainda estava na perda do seu tio que havia falecido. Mas quando ele entra na casa do Senhor, aleluia, a sua visão já não está mais no luto, a sua visão já não está mais na morte, a sua visão agora está no alto, a sua visão está no trono de Deus, a sua visão está na presença do Todo-Poderoso. E Deus então vai mudar a ótica da visão do profeta Isaías. Sabe que Deus está dizendo, meu irmão e minha irmã que aqui está nesta noite, talvez você saiu da tua casa e a tua visão ainda está no teu problema, está na tua dificuldade, está naquilo que você está enfrentando. Mas quando desde o momento que você saiu da tua casa para entrar nesta casa de adoração, Deus está dizendo: mude a ótica da tua visão, porque eu ainda estou no governo e no controle da sua vida e da sua história. É Deus que está no controle. Isaías, ele começa a ver, e ele começa a contemplar os serafins, seres angelicais. Serafins é aquele que queima, que arde em fogo. Aleluia. É aquele ser que arde em fogo. Aleluia. E enquanto Isaías está olhando, enquanto Isaías está contemplando, Deus vai mudar o coração do profeta Isaías. Deus vai mudar a ótica da visão do profeta Isaías. E é por isso que Deus te trouxe aqui nesta noite, para mudar a ótica da tua visão, para mudar a tua forma de pensar. Talvez você entrou aqui e disse: pastor, eu já não suporto mais, eu já não aguento mais, eu já não suporto mais. Mas o céu está dizendo: eu te trouxe hoje aqui para mudar a tua visão, eu trouxe você aqui para mudar a expectativa da sua vida. Hoje você não sai desta casa de oração olhando para a luta, olhando para o problema, mas hoje a tua visão vai sair daqui nesta noite olhando para o céu, olhando para a glória de Deus, olhando para aquilo que Deus tem reservado para a sua vida e para a sua casa. E os serafins cantavam: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Porque ele tratou, os serafins tratavam que o Senhor, ele era santo,
que Ele é santo, é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Eu me lembro quando Deus Ele vai tirar o povo da terra do Egito, aleluia, e a Bíblia vai nos dizer que Moisés com o povo está peregrinando pelo deserto, e o exército de Faraó vindo de atrás para tentar pegar e matar e exterminar o povo de Israel. Quando Israel para diante do Mar Vermelho, a Bíblia vai nos dizer que o povo vai começar a se lamentar e vai questionar a Moisés, dizendo: Moisés, por que Deus nos tirou da terra do Egito para morrer aqui neste deserto? Moisés vai orar a Deus e vai falar com Deus, e Deus vai dizer para Moisés: Moisés, o que tu tens em tuas mãos? Senhor, eu tenho uma vara. Aí Deus vai dizer para Moisés: Moisés, diga para o povo continuar marchando, porque eu sou o Senhor dos exércitos. Nesta peleja eles não terão que pelejar, o Senhor há de pelejar por nós. Moisés, então a Bíblia vai nos dizer que Moisés ele pega aquele cajado que estava em suas mãos, e quando ele fere aquelas águas do Mar Vermelho, a Bíblia vai nos dizer que Deus vai abrir um caminho para o povo de Israel passar. Sabe por que Isaías está dizendo, os anjos estão dizendo aqui: santo, santo é o Senhor dos exércitos? É porque a minha luta, a tua luta, ela não depende daquilo que eu faço, mas depende da confiança que eu tenho em Deus, daquilo que eu acredito que Deus pode fazer na minha vida e na minha história. Ele está dizendo: santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele está dizendo: é eu que vou lutar pela sua vida, é eu que vou lutar pela sua causa. Quando nós lemos, por exemplo, no Salmos de número 46, o salmista vai dizer: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus, Ele está com você, meu irmão. Deus está com você, minha irmã. E Ele está dizendo: se Ele está com você, se Ele é com você, fique tranquilo que a vitória chegará e o nome dEle há de ser glorificado e exaltado na minha vida e na tua vida. Só que eu vejo aqui, irmão, uma das verdades que o capítulo 6 nos mostra é que Isaías ele vai para o templo no período do luto, e é impossível, escute isso que eu estou dizendo, é impossível alguém que se compareça perante Deus volte da mesma forma que ele chegou. Aleluia, aleluia. É impossível alguém que sai da sua casa com seu coração atribulado, com seu coração angustiado, e volte da mesma forma que adentrou nesse ambiente. Sabe por quê, irmão? Porque quando nós temos um encontro com a glória de Deus, a glória de Deus ele transforma o nosso coração, a glória de Deus transforma os nossos pensamentos, a glória de Deus transforma a nossa visão. Pastor Val, prova para mim que aquele que tem um encontro com a glória de Deus, ele não volta da mesma forma. Provo para você biblicamente. A Bíblia vai nos dizer que um dia Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, e ele está ali no monte, e ali a Bíblia vai nos dizer que quando começa a avistar, e ele via que a sarça estava queimando, mas ela não se consumia, e a Bíblia vai nos dizer que ele começa a ouvir uma voz dizendo: Moisés, Moisés. E quando ele vai se aproximar daquilo para ver, Deus vai dizer para Moisés: Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é lugar santo. A Bíblia nos diz, irmão, que Moisés ele saiu fugitivo da terra do Egito para não ser morto por Faraó, mas quando Moisés está no deserto e ele tem um encontro com a glória de Deus, Deus vai levantar Moisés para ser um libertador até do povo de Israel. Ou seja, teve um encontro com a
glória de Deus. A Bíblia vai nos dizer, irmão, que Pedro era um homem sanguíneo, mas quando Jesus se apresentou para Pedro, dizendo: Pedro, a partir de hoje você não será mais pescador, mas se tornará ganhador de alma. Pedro abandonou a rede e começou a seguir a Jesus, e Deus transformou a vida de Pedro. É impossível, irmão, aquele que tenha um encontro com a glória de Deus volte da mesma forma que ele chegou. Ou seja, quando nós somos impactados com a glória de Deus, alguma coisa Deus irá fazer em nosso favor. E a Bíblia vai nos dizer que enquanto Isaías ele está contemplando aquela glória, ele vê os anjos serafins adorando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Enquanto ele está contemplando isso, os serafins adorando, a Bíblia diz que os umbrais da porta do templo começam a estremecer, e a fumaça começa a encher aquele ambiente. A Shekinah de Deus começa a encher aquele ambiente. A glória de Deus começa a encher o templo. Aleluia. Isaías estava sendo envolvido pela glória e pela Shekinah de Deus. Sabe o que eu acho interessante, irmão? É que às vezes nós pensamos que Deus se limita à quantidade de pessoas. Pastor Val, o culto de quinta-feira foi um culto impactante. O culto de quinta-feira nós sentimos a glória de Deus, a presença de Deus, mas o mesmo Deus que operou na quinta-feira é o mesmo Deus que está no domingo. O mesmo Deus que falou na quinta-feira é o mesmo Deus que está falando no domingo. Isaías está no templo e a fumaça encheu aquele ambiente. Só que enquanto Isaías está sendo envolvido pela fumaça que está tomando aquele ambiente, a Bíblia vai nos dizer que um dos serafins, ele sai de cima do trono de Deus e ele vai embaixo do trono aonde estava brasas vivas. E ele com uma pinça, o serafim com uma pinça, ele pega uma brasa tirada do altar e ele começa a voar em direção aonde o profeta Isaías estava. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que enquanto Isaías está contemplando, ele vai dizer: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram ao Senhor dos exércitos. Enquanto Isaías está contemplando a glória de Deus, aqui no coração do profeta, ele está reconhecendo o quanto ele é um pecador, o quanto ele está diante de Deus, que é um Deus santo, e ele está dizendo: ai de mim, que sou um pecador, sou um homem de lábios impuros. E a Bíblia vai nos dizer que enquanto ele está dizendo isso, os serafins com uma brasa tirada do altar está vindo ao encontro dele, e com aquela brasa ele vai tocar nos lábios do profeta. Aleluia, Jesus. E o serafim diz: a tua iniquidade foi tirada, e os teus pecados foram perdoados. Glória a Deus. Quando Isaías está ali no templo, duas coisas vão acontecer aqui. A primeira coisa, os serafins vai tirar uma brasa tirada debaixo do altar. Aí você entende, quando João estava dizendo: eu vos batizo com água, mas vai vir um após mim, e ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. O fogo serve para purificar. A brasa que o serafim tirou debaixo do altar era uma forma de purificação dos lábios do profeta. E aí Isaías está profetizando
da vinda do Messias, ele está dizendo: a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. Isaías está dizendo: olha, a iniquidade foi tirada e o pecado foi perdoado. Por quê? Porque quando nós estamos na presença de Deus, nós reconhecemos quem nós somos diante daquele que é santo. Nós sabemos que nós não estamos aqui por mérito. Como o pastor Edmilson disse, não há nenhum mérito em nós estarmos aqui. Nós estamos aqui mediante a graça. Mas enquanto nós estamos na presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que foi enviado para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ele é aquele que foi enviado para trabalhar no coração do homem e da igreja. E Isaías está aqui no templo, e enquanto ele está no templo, Deus está arrancando a iniquidade que há nos seus lábios e está perdoando os seus pecados. Ou seja, enquanto você está na presença de Deus, Deus ele está não curando o seu corpo físico, mas ele está curando a sua alma, ele está curando o teu ser. Aleluia, irmão. Olha que mistério é esse aqui, irmão. Isaías estava com a sua alma doente, com a sua alma angustiada, e quando o serafins toca nele com uma brasa tirada do altar, Deus está dizendo: eu estou curando a tua alma, eu estou perdoando o teu pecado. Isaías estava sendo curado pelo céu, e a Bíblia vai nos dizer, irmão, que enquanto ele está sendo curado, a voz que está bradando lá do alto começa a dizer: a quem enviarei e quem há de ir por nós? A Isaías, já no processo de cura, já no processo de restauração, Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, irmão, é impossível quando a gente se apresenta diante daquele que nos trabalha, aquele que nos faz, que nos transforma, é impossível nós sairmos da mesma forma que nós adentramos. Ou seja, quando nós se apresentamos diante de Deus, ele é aquele que vai tirar a nossa iniquidade, vai perdoar o nosso pecado e vai nos enviar para nós sermos um arauto, um pregador da palavra de Deus. Então nesta noite o céu te trouxe hoje aqui para te dizer: talvez esse dia, essa semana foi uma semana em que você até mesmo olhou para dentro e você disse: não vou conseguir. Mas neste domingo o céu te trouxe hoje aqui para te dizer: eu te trouxe aqui para mudar a ótica da tua visão, para mudar o teu pensamento, para te perdoar, para te purificar, para te restaurar e também enviar para as nações, para ser um arauto do meu evangelho e da minha palavra. Aleluia, Se coloca de pé. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Se você vem em busca de renovo nesta noite, se você vem em busca de um renovo nesta noite, o céu já está aberto sobre a igreja do Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Ainda o Espírito de Deus, ele opera no meio da igreja, ele opera no meio do povo. Aleluia. Deus conhece a tua estrutura, Deus conhece as tuas limitações, Deus conhece as tuas falhas, as tuas misérias, Deus conhece aquilo que você está enfrentando, Deus conhece aquilo que você está passando. Mas o céu te trouxe hoje aqui nesta noite de domingo para dizer ao teu coração: eu marquei um encontro com você, eu marquei um encontro com você para mudar a tua história, para mudar a tua visão. Então, em nome de Jesus Cristo, saia desta noite, saia daqui desta noite com a sua visão transformada,
com a tua visão restaurada. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra nesta noite foi ministrada, Senhor da glória, e eu não sei, Senhor, como teus filhos adentraram-se nesta casa de oração. Talvez, meu Deus, eles não teve uma perda física, talvez, meu Deus, eles não teve uma perda de alguém que eles tanto amou, mas talvez, Senhor, existe alguém que está aprisionado pelo pecado, e a alma da tua filha, a alma do teu filho está angustiado. Ah, Senhor da minha vida e da minha alma, ah, Senhor da glória, Senhor, que o teu Espírito Santo nesta noite tenha liberdade, Senhor, de tocar em cada vida que aqui está presente. Senhor da glória, a tua palavra nos diz no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 40, meu Deus, que o jovem corre e se cansa, mas os que esperam no Senhor renovarão com as suas forças como asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Ó Deus, começa a renovar agora, Senhor, a força da tua igreja, começa a renovar a fé do teu filho. Espírito Santo de Deus, esta pessoa, Senhor, que estava, meu Deus amado, desanimado, desacreditado, desesperançado, nesta noite, ó Deus, Senhor, toca agora, Senhor, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, toca, Senhor, desde o alto da cabeça até as plantas do pé, Senhor, arranca, meu Deus, toda tristeza, arranca, meu Deus, toda aflição, e manifesta a tua glória, manifesta a tua presença, manifesta, Senhor, a tua presença neste lugar. Meu Deus, eu disse, Senhor, que o mesmo Deus que operou na quinta-feira é o mesmo Deus que vai operar no domingo. Então, ó Pai, eu creio que esta casa já está se enchendo da tua glória. Oh Espírito Santo de Deus, começa, Senhor, a encher, Senhor, corações que não estão presentes.